Fala pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto super importante. Será que existe uma bomba nova? Será que esses remédios ditos para aumentar a massa magra são eficientes e são saudáveis? Hoje eu trouxe aqui um grande amigo meu, Dr. Ricardo Oliveira, endocrinologista, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O cara sabe tudo sobre isso e vai tirar as minhas dúvidas e que muita gente tem. Ricardo, primeiro, bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Uma honra tê-lo aqui. A honra é minha. Consegui te tirar do consultório. Vamos falar sobre esse SARM, né, que muita gente hoje usa, as academias estão bombando, você consegue até pela internet comprar. Sim. Né? Cara, explica isso daí, como é que ele age no nosso corpo. O SARM é uma sigla, ok? Modulador seletivo do receptor de androgênio. Então vem do inglês Selective Androgen Receptor Modulator. O que isso quer dizer? São substâncias que são criadas para atuar sobre o receptor de androgênio, ou seja, em outras palavras, atuar no mesmo receptor da testosterona, visando ter as mesmas ações, digamos assim. Ou seja, ele não é um hormônio. Ele não é um hormônio, ele é um modulador, digamos assim. E é importante destacar que eles foram criados, estão sendo criados com o objetivo de ser algo mais seguro, algo mais seletivo. Por exemplo, a gente não tem interesse que um modulador desse receptor atue no couro cabeludo ou na próstata, como acontece com a testosterona. A testosterona atua sobre todos os receptores presentes no nosso organismo. A ideia é que esses moduladores atuassem só aonde temos interesse, como por exemplo, no músculo, no osso e assim por diante. A grande questão é que os estudos dos SARMs, eles não avançaram, eles não passaram por todas as etapas, de modo que eu já adianto que em nenhum país do mundo, nenhuma agência regulatória aprova o uso dos SARMs para uso terapêutico. Existem estudos em andamento, alguns deles em pacientes com câncer, em mulheres com fraqueza da musculatura pélvica, com incontinência urinária. Então existem estudos nesse sentido. O fato é que a coisa se perdeu o controle e caiu na internet e muitas pessoas vão fazendo o uso indiscriminado de algo, repito, não está aprovado em nenhum país do mundo. Tá. E eu vejo, inclusive, se vocês forem nesses sites de maromba, né, eles até falam assim, não, que o Ligandrol é melhor que o Osterine, que o fulano, enfim, começa a ter, inclusive, uma indicação de pessoas não profissionais, né? Pensa numa coisa que não foi liberada e está sendo introduzido por pessoas que não têm a menor noção do que está acontecendo. Exatamente. Tem dois pontos importantes. No âmbito desportivo, da alta performance, logicamente o atleta tem que ter muita atenção, porque isso é causa de resultado analítico adverso. O atleta vai cair no doping se porventura usar, seja de modo conhecido ou não. E outra questão é a questão de saúde. Então, uma coisa que ainda não passou por todas as etapas, com certeza nós não temos dados de segurança, sobretudo a médio e longo prazo. Então, é de uma irresponsabilidade completa você afirmar que pode, que não faz mal. Então, primeiro, não fazer mal. Agora, uma outra coisa importante que você comentou de internet, teve um estudo muito interessante do grupo da Harvard University, o grupo de andrologia, encabeçado pelo professor Shehzad Bhattacharyya, que é uma referência. E o estudo foi interessante, eles fizeram compra de 200 produtos vendidos na internet como SARM. O pessoal da Harvard entrou na internet e comprou 200. O mais interessante é que em 50% dos casos, os produtos continham substâncias não declaradas no rótulo. Em torno de 25, 30% continham produtos não aprovados para uso humano, produto para uso veterinário, por exemplo. Em 20% dos casos continham esteroides, então às vezes o cara está tomando lá um determinado SARM, ficou fortão, na verdade ele está tomando um esteroide que estava contaminado. E em 10% dos casos, aquele produto comercializado como SARM não continha nenhum miligrama de um SARM, ou seja, era um placebo. Então, logicamente, a internet não tem uma regulação adequada para que se possa monitorizar, fiscalizar. Então, aqui eu deixo o meu sinal de alerta. Não, isso eu acho que é problemático, cara, que se funcionou com fulano, vai funcionar comigo. Não, teve uma pessoa ali que usou e está super bem, está saudável, está com os exames normais. E a gente às vezes nem sabe, como você disse, nem sabe o que a pessoa está ingerindo. Só para você ter uma ideia, eu tive um caso, era uma menina, 30 anos, vegetariana, menina super saudável, ela querendo buscar algo a mais, buscando saúde, e veio aquele chão, fui no nutrólogo, me passou essa fórmula, o que tinha? Tinha um SARM ali dentro.
Ou seja, ela nem sabia. Exato. Tá? Então, assim, as pessoas vão prescrevendo e você acredita, né? Você como paciente, o médico está lá, você vai lá, você, né, vai usar, e as pessoas, elas passam por cima, inclusive, do que o paciente está pedindo, né? No sentido de querer saúde, exato. De querer isso daí, porque ela quer resultado, né? Esse caso que você relatou é o exemplo do que não deve ser feito. O médico não está acima do bem e do mal. Não é porque ele já usou em 300 pacientes que, se é uma coisa que não é aprovada, poderia fazer uma analogia para a vacina. A gente está vendo a dificuldade que é aprovar uma vacina, porque a pesquisa científica ela tem vários passos. Estudos de fase 1, de fase 2, de fase 3 e eventuais reações só são descobertas dos estudos de fase 4, ou seja, depois de estarem no mercado, sobretudo as reações mais raras. Então, assim, o médico não está acima do bem e do mal. Eu não estou acima do bem e do mal. Então, eu não posso usar uma coisa da minha cabeça que não foi aprovada e, logicamente, sempre dizer a verdade para o paciente. Então não existe isso, botar uma substância que não está aprovada e pior, não dizer para o paciente para que ele não tenha o direito de discernimento. Não, isso aqui eu não quero porque não está aprovado. Então, uma sucessão de coisas que foi bom você citar. A gente tem que falar a verdade para o paciente para que ele tenha o poder de decisão. Uma coisa que eu escuto muito, que as pessoas falam assim, ó, eu estou começando agora, estou precisando de um gás inicial. Né? Como se fosse uma muleta, a alternativa fosse usar alguma coisa ilícita. Isso é verdade? Isso pode acontecer? E qual o risco que eu tenho da pessoa entrar com isso? O uso do esteroide, por exemplo, ele causa uma dependência química, assim como outras drogas. Dificilmente você vai ver um indivíduo que entrou nessa história e realmente só usou uma vez, isso até porque existe melhora de força, muitas vezes melhora de bem-estar. Se fosse uma coisa que o paciente se sentisse mal, era mais fácil, mas ele, em geral, ele vai se sentir bem, o que vai o levar a buscar aquele recurso mais uma vez. Então isso já é problemático, porque não vai ser só uma vez, em geral. E o outro ponto, sim, né, existem suplementos alimentares nível A. Então, o médico do esporte, o médico endocrinologista ou o médico que simplesmente milita na área desportiva, ele pode oferecer, desde que sejam suplementos lícitos, aprovados, testados, eficazes e seguros. E de uma fonte, né, segura. Às vezes a pessoa quer comprar pela internet, vai pagar mais barato e acaba, né, comprando gato por lebre. Ou comprando alguma coisa que tem muita eficácia. Né? Tipo, eu tomei uma creatina e ganhei 5 quilos de massa magra. Em um mês? Desconfia. Essa creatina está batizada. Está batizada. Os caras não fazem isso tudo, entendeu? Olha só, eu escrevi um documento para a ABCD, que é a Agência Brasileira do Controle de Doping, então uma entidade super séria. E dentro desse documento, quem tiver pode conseguir pela internet, fácil acesso, muito voltado para o atleta de alta performance, é aonde adquirir o produto. Comprar preferencialmente em loja física, onde tem um CNPJ. Exigir nota fiscal em que contenha o referido CNPJ e, preferencialmente, compre sempre 2 produtos do mesmo lote, deixando um desses produtos fechado, para que numa eventual situação de testar positivo, você tenha um material para contraprova. Então, essa informação é mais voltada para os atletas que vão estar submetidos à testagem de doping, mas fica uma dica também para o público geral. Compra numa loja física, com CNPJ, algum lugar que você possa eventualmente até pedir retratação, pedir alguma informação a mais. E aí que a gente sabe que no mundo da internet isso é impossível. Fica a dica, né, para as pessoas entenderem que a ciência ela não é o estudo de um caso. Né? A gente às vezes analisa um caso, dali a gente passa para 10, para 1000, para 100 mil, 1 milhão, para a gente tirar alguma conclusão. Qualquer pessoa próxima a você deu certo, não significa que vai dar certo com você. Então, atenção. Alexandre, eu acho que a mensagem final dos SARMs é isso, né? São substâncias que não estão aprovadas para uso terapêutico, isso é muito importante. São substâncias que a compra pela internet é muito fácil e perigosa. E em terceiro, existem estudos em andamento, a gente espera que novos estudos sejam feitos. Quem sabe no futuro outras substâncias possam ser aprovadas nessa linha, mas esse nosso bate-papo reflete o que tem de dado científico no dia de hoje. Isso aí, estamos aqui em quase setembro de 2021. Se daqui a um ano mudar tudo, estaremos aqui falando sobre isso e a gente vai evoluindo. Esse que é o objetivo. Não se esqueça de se inscrever no canal, mande suas sugestões, dúvidas, que a gente está aqui para responder. Eu já estou inscrito. Já está inscrito? Estou. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Um abraço, saúde, bons treinos a todos. Valeu, pessoal. Saúde.